Olá, boa noite a todos e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo com Pedro Lobo. Nesta noite de hoje, nós iremos discutir, debater o tema Janeiro Branco e vamos convidar para debater conosco a doutora Janaína Batista, psicóloga, estudiosa e vasta experiência no assunto, onde nós iremos abordar este importante tema, Janeiro Branco, que é um mês dedicado aos cuidados com a saúde mental e as emoções. É um mês importante que a gente precisa discutir e debater sobre esse tema muito importante para a sociedade. Então, eu gostaria desde já dar boa noite à doutora Janaína, agradecer a ela em atender ao nosso convite para este bate-papo. Doutora Janaína, seja muito bem-vindo e muito obrigado em atender o nosso convite. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Pedro Lobo. Doutora Janaína, quais são os objetivos da campanha Janeiro Branco? Então, Janeiro Branco foi criado por psicólogos para promover, para que todos nós possamos olhar para a saúde mental como algo comum, como algo que está antigamente era assim uma coisa tão distante, né? Quem vai ao psicólogo é porque tem grandes problemas ou então eram coisas ditas como besteira, se for depressão. E qual é o intuito do Janeiro Branco? Fazer que fique algo simples, algo comentado, algo no dia a dia, para a população ter acesso, para todos ter acesso, Algumas coisas que as pessoas não entendem, muitas pessoas pensam assim, não vou no psicólogo, não sei o que é, não tô ficando doido, eu não sou fraco. Mas muitas vezes essas respostas são porque não tem o mínimo, não foi ensinado a ele que buscar ajuda não é uma demonstração de fraqueza, mas sim de conhecimento, de humildade, de estudo, Eu estudei isso, vai funcionar. Então, assim, o Janeiro Branco vem com esse intuito, motivar, O Brasil é um dos países que mais, assim, tem casos de depressão, é um dos países onde mais se usa medicações controladas e se os psicólogos, a mídia, como você está abrindo, puder falar cada vez mais da saúde mental, mais fica acessível, mas as pessoas podem procurar ajuda, podem tirar dúvidas, podem passar umas para as outras, podem ajudar uma às outras de forma simples. Esse é um dos motivos, da criação do Janeiro Branco. É, doutora, assim, a depressão, como a senhora falou, e os suicídios que, inclusive, hoje que acometem a juventude no mundo inteiro é uma das principais causas de mortalidade dos jovens entre os 15 aos 29 anos. Aqui no Brasil, se não me engano, é o terceiro a quarto causa principal de morte entre jovens na cidade, né, que isso preocupa muito, inclusive, a sociedade. E, como a senhora colocou, é preciso que a gente possa discutir cada vez mais esse tema de forma muito aberta, para quebrar, inclusive, vários paradigmas sobre o tema. Nós estamos aqui vivendo uma pandemia e se agravou, inclusive, o problema com a saúde mental, né? A depressão, o isolamento, né? O desemprego, a miséria, né? Isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais com distúrbios, digamos assim, distúrbios mentais e discutir tratamento é muito importante. Por isso que esse mês é um mês que é dedicado a este tema, assim como o outubro é dedicado ao câncer de útero, novembro azul ao câncer de próstata, né? Janeiro iniciando o mês para que a gente possa conscientizar a nossa população, nosso povo, que é importante discutir e debater esse tema. Então, eu quero parabenizar a senhora para estar discutindo, que eu já vi a senhora várias vezes discutindo esse tema em diversas oportunidades. Então, isso é muito importante, né? Aí, doutor, eu queria saber da senhora como contribuir
para a promoção da saúde mental da família e dos amigos. Como a gente pode ajudar a família e os amigos a tratar esse tema que é, eu acho, de relevância e importância nesse momento na sociedade. Sim. Falando, né, desse tema, Janeiro Branco foi escolhida por psicólogos, janeiro, porque é no começo do ano, onde as pessoas criam planos, né, onde se para um pouco para pensar o que é que eu vou fazer nesse ano, e branco porque é como se fosse uma folha branca, um quadro branco, onde tudo é possível, onde é possível recomeçar. O Brasil é um dos países, né, que tem maior depressão, maior suicídio, com a pandemia, claro, que isso se agravou, né, com o desemprego, claro, que se agravou. E o que nós podemos fazer, né? Uma das coisas é realmente olhar para a situação, ver que ela existe, não ficar tipo assim, tá todo mundo precisando de psicólogo, não, mas assim, você mesmo, né, pode ajudar, pode indicar, pode ir sem medo. O que acontece muito, principalmente com os homens. Os homens, eles têm mais receio, né, de ir ao psicólogo, porque eles não entendem, não foi ensinado, por exemplo, na escola como algo simples, como ir ao fisioterapeuta, por exemplo, como ir ao dentista. É necessário que a gente possa cuidar do corpo, né? Assim, tô com um problema na minha coluna, é necessário ir ao fisioterapeuta. Com a pandemia aumentou, o que podemos fazer é motivar aí, né? Sem criar jargões de, por exemplo, vai porque é doido. Não, a gente vai para o psicólogo que está precisando de ajuda, de uma orientação, de discutir algum assunto, alguma dúvida. O desemprego, obviamente, deixa as pessoas deprimidas. Após a pandemia, a crise, todo mundo precisa dialogar. Nós somos seres que precisamos nos alimentarmos, né, cuidar do corpo, mas é necessário haver o diálogo. Nesse tempo, para os idosos, eles sofrem um pouco mais porque não tem as redes sociais. Nós que temos acesso, né, claro, sofremos porque é necessário, é da natureza humana, um homem querer estar perto do outro, conversar olho a olho. Isso faz bem para todos os humanos. Mas os idosos, né, estão mais isolados com medo da pandemia e não têm acesso à rede social. Nós jovens, né, assim, mais jovens, né, nós não estamos tendo tanto contato com outras pessoas, mas temos as redes sociais. Então, nesse tempo, né, os idosos sofrem mais. E diante de tudo isso, o que podemos fazer? Acolher a todos, né? Acolher esse momento de sofrimento, buscar ajuda, ouvir, conversar, né? Para os jovens, conversar, realmente ouvir é muito cansativo, né? Assim, mas se um amigo, um pai, uma mãe, um filho, né, fizer esse esforço de ouvir. Às vezes, algumas pessoas procuram a psicoterapia só para alguém ouvi-la, né? Parar, olhar para ela e ouvir aquele sofrimento ali, ouvir aquela dúvida. Então, isso também nós podemos fazer uns entre os outros, né? Eu vou ouvir fulano e eu vou falar sobre isso. Porque na psicologia tem uma frase, né? O que você não fala, o corpo vai dar sinais. Então, depende da situação, o seu corpo vai dar algum sinal, porque você não falou, não se expressou. Não é procurar briga, entendeu? Sair destruindo não é sair na internet querendo, sabe, aquela confusão, mas assim, dialogar, eu tô com esse problema, eu tô com essa dúvida, fazer sair na fala. Entendi. Doutora, e quando é que a gente pode perceber os sinais que é preciso procurar uma orientação, procurar um psicólogo na família? Quais são os sinais da pessoa que podem ser emitidas, que a gente pode perceber que está na hora de a gente indicar um parente ou um amigo, ou a gente mesmo procurar um tratamento ou uma orientação ou um diálogo com um profissional da área mental, como, por exemplo, psicólogo. Sim, né? A grosso modo, quando aquela pessoa está muito diferente do que ela era antes. Né? Assim, por exemplo, se for um adolescente, ele está muito isolado.
né? Tá perto do Enem, ou então terminou o namoro, ou então algumas outras questões, né? Não está se relacionando bem com os pais, e ele está muito diferente do que ele era antes. Quando não se faz as coisas comuns mesmo, que é se acordar para trabalhar. Então, tem situações que algumas pessoas não conseguem dormir, né? Passa muito tempo sem dormir, né? Existem pessoas que passam um mês sem conseguir dormir à noite, porque está ansiosa, porque está estressada, porque está desempregada, porque passou pela pandemia e ficou em muito tempo em isolamento. Então, assim, a grosso modo, o que é que podemos observar? Como essa pessoa está tão diferente do que era antes. Não consegue fazer minimamente o trabalho do dia a dia, que é ir para o trabalho comum, almoçar, tomar banho, a rotina muda muito. No caso dos idosos, né? Mesmo que ele tome aquelas medicações que os idosos tomam, não, o efeito não está funcionando. Ah, esse remédio não funciona, não funciona. Os idosos às vezes dizem assim, ah, já quero morrer. Não tem mais jeito. Então, quando o idoso diz assim, ah, esse remédio não funciona, eu já estou muito velho, eu quero morrer, a fala fica muito deprimida. Né? Então, assim, é perceptível, a grosso modo, cada situação tem uma situação, né? Mas, a grosso modo, a pessoa está muito deprimida, está muito isolada, ou ao contrário, está muito eufórica, sai 30 dias. Acontece de jovem sair, trocar aí 30 dias, sai, trocar o dia pela noite, não sabe? A rotina básica está toda alterada. Esse é um dos casos que se pode procurar. E também quando é que a gente pode sugerir? Por exemplo, eu quero mudar de emprego, eu queria uma orientação, eu quero me casar, ou me divorciar, eu quero mudar de cidade. Em algumas decisões também, né? Só para desabafar. Por exemplo, estou muito angustiado porque nesse meu emprego não estou sendo, por exemplo, respeitada, não estou sendo bem vista. Essas questões. Porque na psicoterapia, você fala para você mesmo, fala para alguém que vai ouvir pontos que vai lhe ajudar. Vai fazer você refletir e encontrar outras saídas, outras opções. É. Muito bem. Doutora, por que é importante para se atentar para os cuidados com a saúde mental? Minha senhora, porque é tão importante a gente se atentar para esses cuidados, inclusive preventivo. Porque pode, né, chegar a qual o risco, né? Doenças realmente, depressão, o vício da medicação e assim, no Brasil é possível se comprar muita medicação e tomar muita medicação aleatória. E essas medicações, claro, elas devem ser usadas, os psiquiatras eles indicam e dependendo do caso, é importante ao psiquiatra, certo? E sem esse, porque eu vou ao psiquiatra, que eu sou doido. Não, é importante, em um momento da nossa vida, tomar algum tipo de medicação. Tem situações que são hormonais, então, assim, qual o risco? Né? Ficar dependente de medicação, qual o risco? Não produzir no trabalho, ficar muito frustrado, causar acidente no trânsito, se separar sem ser na hora de separar, sair do emprego sem ser na hora, bagunçar toda a vida. Né? Perder o equilíbrio, brigar com todo mundo, sair atirando em todo mundo, sair esfaqueando o povo, dando um surra na namorada. Perde o equilíbrio normal do básico. Não consegue enfrentar um problema, né? Depende da situação. O cara demitido tá tão mal que ele se mata. Não vai pro psicólogo. A namorada termina, ele quer matar a namorada. Por quê? Porque já vem outros problemas, outras cargas. Então, assim, perde o equilíbrio e faz coisas que depois a gente pode se arrepender. Depende da situação do momento. Sem uma ajuda, podemos fazer coisas que depois podemos nos arrepender assim pro resto da vida. É. Por isso que a senhora traz é realmente muito importante como cuidar da saúde física, também pela saúde mental, né? Para cuidar das emoções, né? A gente que vive hoje num mundo bastante estressante, numa vida de estresse, né? Os jovens também cada vez mais conectados nessa vida digital, na vida da internet, como isso também a, a, atrapalha
a emoção dos jovens, doutora, assim, principalmente que a gente tem uma preocupação muito grande que os meninos de hoje, os jovens de hoje, não está cada vez mais diminuindo aquela cor natural de brincar de roda, de brincar na físico, aquela brincadeira do nosso tempo, está cada vez mais diminuindo. Hoje são jogos eletrônicos, né? As, as pessoas hoje, quando chegam na sua casa, a primeira coisa que perguntam é a senha do Wi-Fi, né? Isso é natural. O jovem, principalmente quando chega, quando chega, qual é a senha do Wi-Fi? E fica muitas vezes a gente cada vez mais junto do mundo, conectado, e às vezes distante das pessoas, que a gente às vezes sequer se comunica com o vizinho, com a, com a família, você está no restaurante, na roda de amigos, está todo mundo na internet, se conectando, discutindo, e às vezes aquele diálogo está cada vez mais é difícil, né? Então, como esse mundo, essa era digital atrapalha também na questão das emoções, doutora, e nessa questão da saúde mental? Sim, a tecnologia ela tem esses dois lados, né? Ela nos ajuda a aprendermos, a conhecermos, a divulgar o conhecimento, e pelo outro lado, ela nos vicia, né? É viciante as redes sociais, é difícil ter o limite para todo mundo, né? Para todo mundo é difícil ter o limite, ter esse manejo, né? A gente trabalha na rede social, a gente divulga a nossa família, então assim, qual o segredo aí? Está no equilíbrio, que é difícil para todo mundo, mas que precisamos minimamente estabelecer algumas regras. Hora do almoço, não vou usar rede social. Hora do jantar, não vou usar, né? É preciso, no dia a dia, coisas básicas, estabelecermos esses horários que não vamos usar a internet, porque muitos precisam, né? Outros não, realmente, assim, no caso de crianças, é viciante, né? Assim, as pesquisas, está no Google, mostra que existem crianças doentes, né? A nova doença. Vício, se viciou como se fosse uma droga, é viciante, e elas ficam dependentes. Tira o celular, a criança parece completamente alterada. Os jovens já são viciados porque vivem o mundo virtual, não vive o real, não vive o sofrimento real, é muita exposição, né? A internet, normalmente, a gente sempre vai colocar na internet que tá bem, que tá bonito. Então, assim, vai ter muitas situações que não são reais, aí o outro olha e gera aquela natural inveja. Eita, fulano está melhor do que eu. Aquele jovem está mais forte, aquela jovem está viajando. Isso vai gerando um sentimento de fracasso, de ansiedade, é muita cobrança. Eu tenho que ser jovem, eu tenho que ser forte, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que passar numa prova, eu tenho que passar no Enem. Vai gerando aquela ansiedade, vai gerando aquela impotência, porque sempre tem alguém melhor, mais forte, que está se dando bem, e vai nos afastando do real, do sofrimento, assim, de olhar olho no olho, de brigar olho no olho, briga pela internet, namora pela internet, viaja pela tudo é internet. Então, assim, se afasta da nossa natureza. Nós somos humanos e precisamos do contato real mesmo, assim, né? De brigar olhando olho no olho, conversar olho no olho, um abraço, né? Assim, a nossa natureza pede isso. E o mundo virtual nos deixa mais ansiosos. É um desafio para todos nós, né? Manter o equilíbrio. A palavra-chave que a senhora fala é o equilíbrio, né? Então, cada um tem É, que realmente saber aí quais são os limites, principalmente dos pais e as mães responsáveis pelos filhos, né? Esse horário do estudo, horário do intervalo, horário do almoço, né? Então, sim, é desafiador, mas a gente sabe que é preciso que a gente estabeleça também essas regras e esses limites para que a gente possa se manter um equilíbrio bom na relação das redes sociais e dessas mídias tão importantes que são as tecnologias que vêm para realmente facilitar muito nossas vidas, né? Então, doutora, eu gostaria de saber da senhora como a senhora atende alguém, se quiser procurar os atendimentos, como contactar a senhora para alguém que queira bater um papo depois pessoal com a senhora, uma orientação ou uma consulta, né? Como é que a senhora está disponível aí para nossas internautas? sim. Eu tenho o meu Instagram, que é Janaína Batista Psicóloga.
né? Alguém pode entrar lá, fazer alguma pergunta, né? Sugerir, dar alguma opinião também sobre o nosso vídeo, né? Até para a gente conversar, talvez em outro momento. Tem o meu contato também, que está lá no link, que é 88730000, e eu atendo no Pátio Cairi, aqui em Juazeiro do Norte, é ali mais ou menos perto do Cairi Shopping. Eu atendo presencial e também online. Doutora Janaína, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer à senhora, pedir para que a senhora possa fazer as suas considerações finais e colocar, se achar necessário, mais alguma informação que a senhora queira e acha importante pontuar. Muito obrigado pela sua disposição. Muito obrigada a todos, né? E estaremos sim em outro momento. Eu, assim, para dar o resumo do Janeiro Branco, né? Que possamos, né, acolher, ouvir, por mais seja difícil, mas escute a sua esposa, a sua mãe, faça esse esforço, fale um com os outros, escreva, né? Não tenho ninguém para conversar, Janaína, escreva, mas desabafe aquilo que você está precisando falar. Nem que você escreva e depois jogue fora, tá? Assim, quero escrever tudo isso aqui, mas eu quero depois jogar fora para ninguém ler. Mas é importante esse momento, né? Se dê um momento de olhar para você, para as suas tristezas. A gente fica triste, não tenha medo de ficar triste, a gente fica triste. Mas a gente fica triste e sai da tristeza, não pode ficar ali, né, para sempre. Então, assim, para resumir, o Janeiro Branco é isso, né? Se ajude, ajude as pessoas, né? Não tenha medo de ir ao psicólogo, ao psiquiatra, se for necessário. Muito obrigado, doutora. Mais a palavra-chave da senhora, que é o mês que a gente possa do planejamento, é o mês de iniciarmos, tem a simbologia do começo do ano, né, e do acolhimento, que é o que nós estamos precisando, né, de acolher as pessoas, acolher os amigos, acolher os irmãos, os familiares, né, que a gente possa que a gente possa se ajudar, contribuir, colaborar para que as nossas pessoas e a sociedade cada vez mais seja viva de forma com a saúde mental, a saúde física bem equilibradas. Então, eu gostaria mais uma vez agradecer à senhora e fico o convite para uma outra oportunidade, como a senhora já se colocou à disposição, e a cada um que nos acompanha, tenha todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro com o nosso bate-papo com o Pedro Lobo. Muito obrigado a todos e a todas.